Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui, passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Falando em Estado, o que você tá achando desse negócio da Finlândia querer entrar na OTAN? Cara, é uma mudança radical, porque a Finlândia nunca pensou nisso. E Suécia também está pensando, vai anunciar segunda-feira se vai entrar ou não. A expectativa é de que vai entrar também. Eles sempre se declararam como neutros ali, sempre muito assustados, sempre foram um estado buffer entre realmente a Europa Ocidental, o mundo ocidental e a União Soviética. E se eles se colocarem nessa posição, é uma posição muito diferente do status quo. Com razão até, por causa da agressão do Putin à Ucrânia. Você falou, pô, ser neutro não tava ajudando porra nenhuma. E o cara, se ele. Só do medo de a gente entrar, ele já vai invadir, então vamos entrar essa porra logo. Pois é, mas você concorda? Assim, tá indo para um lado um pouco imprevisível. Porque se o Putin é maluco o suficiente para ter feito o que fez, será que só porque a Ucrânia estava se assanhando, não tinha nem topado entrar na OTAN, estava só se assanhando. Rapidinho, né? Pô, e o cara que efetivamente entra? Mas aí se ele entrar, não tem como ele fazer mais nada, né? Talvez seja por isso que o Putin agiu antes que entrasse. Mas ele já deu ultimatos na época da Ucrânia, ele falou, se a Ucrânia ameaçar ou entrar, nós vamos invadir. Se ele fez isso para ela, por que a atitude dele vai mudar muito com a Finlândia? Só por medo de se ferrar. Mas você concorda que o receio dele, se era genuíno, é maior ainda. Sim. É maior ainda, porque ele está perdendo a OTAN, o inimigo, a força oposta, agora não está mais a 300 quilômetros de distância. Está grudado nele. Na fronteira, né? Então ele sempre declarou que isso era uma ameaça a ele. Sim. Então, agora a ameaça multiplicou. E agora é real, mais real do que nunca, né? O ponto é que está havendo uma escalada. Se você olhar, sem julgamento de valor, claro, com quem está fazendo o quê? O ponto é que você está vendo a escalada dos conflitos. E isso pode levar a uma aceleração da escalada ou a consequências que as pessoas não estão prevendo ou não estão preparadas. Né? Tem uma questão que, pô, Putin tá se fudendo nessa guerra da Ucrânia, né? O país dele tá com várias sanções, né? Lá o povo dele não deve estar muito feliz. Deve ser difícil para ele ficar comprando várias guerras ao mesmo tempo, né? Toda guerra em múltiplas frentes gera problema e ele está realmente tendo uma inflação inesperada por causa disso. Se bem que o rublo voltou à estaca do que era antes, porque eles estão também manipulando. É outra história interessante, mas voltou ao que era antes. Primeiro chegou a 130 e já voltou abaixo de 70. Quando começou a guerra, no dia anterior à guerra, se eu não me engano, estava 75, está abaixo do que estava. Pode crer, então desvalorizou bastante. Valorizou bastante. Desvalorizou para 130 e hoje está melhor do que estava. Ah, é? Caralho, como que ele faz isso? Em parte é a manipulação mesmo de dizer, cara, tu não consegue converter. Fica aí com o teu rublo, monarca, aqui. Entendi. Monarca russo. Fica aí com o teu rublo porque eu não vou deixar você converter. Pode crer. E aí também a taxa de câmbio não vai para onde tem que ir. Mas, ao mesmo tempo, ele fez uma série de medidas. Por exemplo, ele está obrigando os compradores de gás dele a pagar em rublos, o que valoriza a moeda dele. Tem uma série de manipulações que ele está fazendo. Mas conseguiu conter o risco de ter uma desvalorização. Hiperinflação, de uma hiperinflação descontrolada baseada na moeda, principalmente. Pode crer. Nossa, loucura, por que ele foi se meter nessa porra, né? Pois é. Podia só ter, sei lá. Agora, você diz ele vai ter problema interno, mas ele também manipula muito as notícias, né? O conteúdo lá dentro. Então, o Facebook está proibido. Então, as pessoas em geral acham que a Ucrânia é a vilã e agora, sem dúvida, a OTAN vai virar a vilã. Antes era só a Ucrânia, agora é a OTAN, porque a OTAN está suprindo armas, os países da OTAN, e agora a Finlândia e a Suécia, vamos esperar segunda-feira, mas deve estar entrando na OTAN, então é porque a OTAN está coagindo esses países a entrar, ele é o vilão e nós somos russos, estamos sendo atacados, isso é uma ameaça, estão vindo para cima. E então o povo russo, quer dizer, fica, a não ser que seja muito esclarecido para entender toda essa dinâmica. Que a maioria não deve ser, né? Que não deve ser e não deve ter acesso. Aí você acredita no Putin, no teu líder, afinal você é russo, vamos embora. Então. Eles têm um nacionalismo forte lá, né? Sim.
Ele fala que quer desnazificar, né? Ele fica falando isso, vou desnazificar a Ucrânia. Para nós parece bizarro. Mas se isso ainda encontra algum eco, é porque tem gente que acredita mesmo nessa tese. Pode crer, ele não teria escolhido essa estratégia se não tivesse alguma efetividade, Os caras devem realmente. achar que o Zelensky é um baita nazi, não sei que não faz sentido nenhum. Que ele é judeu, né? É, então, mas a galera vai na onda, pô. É o negócio do nacionalismo, a manipulação. Pode crer. Uma parada que eu tenho vontade, né, sabendo dessa parada toda, dessa crise toda, e vai Terceira Guerra Mundial e bomba atômica, eu tenho vontade de ir pro meio do nada, construir uma casinha... Você já tá. É, no Brasil? Fica tranquilo. Aqui ninguém se importa com aquilo. Cara, isso é a coisa linda de estar no Brasil. É tão periférico que a gente está muito longe de dano disso, a não ser que tenha... Uma guerra uma global. guerra de 1000 ogivas nucleares mundiais, não tem. A gente já está... Nesse Afastado. aspecto, a gente está muito longe. Você já está, não precisa ir para lugar nenhum. Assim, mas aqui também é uma merda, né? A gente, não. a gente tem os nossos próprios Putins aí, né? A nossa radioatividade está aqui todos os dias, cara. Exato. Então, eu tenho vontade de ir pro meio do mato criar uma casa autossustentável, meu. Isso é bacana. Nossa, mó Já escrevi vontade. sobre isso na Folha. Sobre... O que você acha de casas autossustentáveis? Como que faz uma casa autossustentável? Eu não sei, eu não entendo da tecnologia tá. de construção, mas assim, você está tentando trabalhar o teu próprio lixo, você está tentando gerar a sua própria energia, você está tentando ter o menor impacto na sociedade e ficar mais autônomo. E eu acho que, eu não quero mudar de assunto, eu quero responder isso aí, mas isso é muito importante para o mundo de hoje. A tendência geopolítica mais forte de tudo que está acontecendo é a tal autarquia. O que é a autarquia? São os países ficarem mais autossuficientes, menos dependentes dos outros, que é muito negativo em termos de comércio. Você sabe que quando a gente comercializa, a gente ganha. Sim. Né? E se você fica mais autárquico, você passa a querer produzir tudo meio dentro de você. O que é meio que impossível um país conseguir produzir tudo exatamente. Mas mesmo que você não vá para o tudo, se você tenta mais e mais produzir você, a tendência normal, economicamente falando, é você ficar mais caro ou pior a qualidade. Justamente os benefícios do comércio são de você comprar de quem faz melhor e mais barato. Então por que está rolando essa tendência às autarquias? Porque a tendência autárquica está acontecendo justamente por causa dos conflitos. De você falar o seguinte, cara, eu não posso depender do gás da Rússia. Olha aí, a Alemanha consumia 80%, 70%, não sei um número assim, do gás deles vem da Rússia. Cara, você está casado com o inimigo? É verdade? Entendeu? Então, cara, você tem que arrumar uma forma de ou um combustível alternativo ou fazer dentro de casa. Então tá todo mundo geopoliticamente com medo e tentando... e agora os Estados Unidos, sei lá, fala assim, cara, a gente depende do supply chain, do fornecimento da China para quase tudo. Sim. Aí a China faz um lockdown, o americano fica sem o Walmart. É. Entendeu? É isso. O cara fala, cara, eu não posso ficar sem o Walmart. Isso aqui é a nossa qualidade de vida, é isso. Pode crer. Então, no final... países como o Brasil tendem até, num mundo muito negativo, tende a se beneficiar um pouquinho, porque a gente está mais próximo, é mais amigável. Então o cara fala, peraí, deixa eu achar uma alternativa Alguém de que suprimento. não vai me fuder no futuro. Tudo bem, é 5% mais caro que lá, mas, cara, eu diversifico e tô com um cara aqui que não vai me ferrar. Tipo, não vai dar uma guerra no Brasil. É bem pouco provável, né? Que aconteça. Ou que o Brasil resolva ir num negócio expansionista, né? Isso. Aí, no caso do Brasil, eu estou citando um exemplo de blocos, né? Que também você pode ir para a autarquia só do seu país ou pode ir para a autarquia dentro de um bloco. Entendi. E eu acho que esses dois poderes autárquicos estão pegando. Será que a OTAN está se transformando numa autarquia, não? A OTAN é autárquica por desenho, né? Porque ela é para proteção mútua de todos os países que são membros. Então, ela, por desenho, fala, cara, nós somos o Ocidente unido e se você atacar um, todos os outros estão comprometidos à defesa comum. Então, o desenho de uma organização como a OTAN já é uma autarquia, porque é isso contra outro bloco. Pode né? crer. Mas o ponto é que o mundo da produção, do comércio, do emprego e das pessoas está indo também. Não só a defesa. A autarquia está indo para outras dimensões. Sim. Talvez a OTAN, você estar num grupo de defesa, te facilite fazer negócio com eles também, né? Com quem já tá, porque você sabe que um país não vai atacar o outro, eles são do mesmo grupo, né? Exato. É por isso que os blocos estão indo mais para a autarquia de bloco. Bom, mas se a gente está indo para essa autarquia de blocos, ela vai acabar fazendo com que o mundo se una em grupos cada vez maiores. E isso aí é ruim para alguns países, tipo a Rússia e a China,
que não pertencem a nenhum grupo, né? Mas eles são grandes o suficiente, né? Principalmente a China. Ela já pode ser autárquica, porque ela é um mundo dentro dela. 2 bilhões de gente lá, né? Se a China virasse um planeta, já seria É verdade, né? né? Ele já tem um mercado gigante dentro. E os Estados Unidos, em alguma medida, também tem essa característica. Eles podem se dar ao luxo de serem autárquicos. Quem não pode é quem é mais periférico e menor. O Brasil fica brincando de autárquico. Parênteses. O Brasil e sempre foi autárquico. Porque a gente é tão protecionista que a gente é obrigado a fazer tudo aqui dentro, cara. Verdade. Tanto é que a gente, quando viaja, quer trazer a mala cheia, porque não consegue. É verdade. Não Pelos vende meios aqui. normais, você não tem acesso a essas coisas. Então o Brasil está mais acostumado, por pior que isso pareça, ao mundo autárquico, porque a gente é autárquico, infelizmente, e que precisava mudar.